Bem-vindo ao fascinante universo da produção de cacau, onde cada árvore conta a história de uma jornada que se entrelaça com culturas, sabores e tradições. Neste documentário, além de explorarmos um pouco a importância histórica desse fruto, no auge e até sua decadência, exploraremos também as raízes e o papel do produtor do ouro da nossa extraordinária terra, desde a colheita até a transformação dos grãos nos nibs, que futuramente se tornarão um dos prazeres mais apreciados do mundo: o chocolate. Quem sabe de onde é a origem do fruto do cacau? O cacaueiro, o Theobroma cacau, que no latim significa alimento dos deuses, tem origem amazônica e se estende naturalmente até as regiões da América Central. No século XVII, a variedade forasteira foi trazida até o sul da Bahia, e a partir daí se iniciou o que seria um dos principais motores econômicos da região, até os dias de hoje, a produção cacaueira. O cacau tem que ser colhido maduro, a árvore do cacau produz frutos que tem que ser colhido na maturação correta, que são as colorações que eu mostrei para você, e o tempo de quando a florzinha começa a produzir o birro e ele vai se desenvolvendo por cada etapa de 5 a 6 meses, o tempo dependendo do clima, tá bom? Entre algumas pessoas importantes desse período, podemos citar o escritor itabunense Jorge Amado, que foi responsável por levar através de seus livros os terrores e os amores de se viver na região grapiúna, no auge da sua produção, no século XX. O Cabo Martim, porque nenhum desses personagens foi inventado por mim. A região imortalizada por Jorge Amado não existiria sem o cacau. A história das cidades, do escritor e da ascensão e queda da produção de cacau na Bahia estão tão ligadas de forma que é impossível falar de um sem citar o outro. O escritor itabunense registrou algumas de suas memórias na região no livro O Menino Grapiúna. Entre elas, ele conta sobre como viu a emancipação do povoado de Pirangi, atual Itajuípe, graças ao cacau. Alguns verbetes em dicionários e enciclopédias, certas notícias bibliográficas, fazem-me nascido em Pirangi. Em verdade, sucedeu o contrário. Vi Pirangi nascer e crescer. Quando por ali passei pela primeira vez, encarapitado no cavalete da sela na montanha de meu pai, existiam apenas 3 casas isoladas. A estação da estrada de ferro ficava longe, em Sequeiro do Espinho. Pouco tempo depois já era uma rua comprida, onde casas de residência se misturavam aos armazéns para a estocagem de cacau. O bar com as salas de jogo ao fundo, os míseros becos abrigando as pensões de raparigas. Durante o auge do cacau na Bahia, a fartura e o luxo dominou as casas e fazendas dos produtores. Jorge Amado registrou outro trecho em O Menino Grapiúna que ilustra bem esse período. Aos poucos, o burgo miserável ganhou vida intensa. O dinheiro corria fácil e farto. Espocavam tiroteios na rua, nas casas de raparigas, nas salas de jogo. A vida humana continuava a valer pouco, moeda com que se pagava um pedaço de terra, um sorriso de mulher, uma parada de pôquer. Cresci ao mesmo tempo que Pirangi. Assisti à inauguração da primeira loja, ao aparecimento do primeiro veículo a motor, transportando passageiros de Sequeiro do Espinho. Já foi possível perceber o significado do cacau para a nossa região, mas como sabemos, na década de 1980 veio a praga da vassoura de bruxa, uma doença fúngica que contaminava os cacaueiros. Essa praga foi responsável por uma diminuição de cerca de 75% na produção cacaueira e pelo desemprego de cerca de 200 mil pessoas no período de 20 anos. Eles informam que o produtor de cacau tinha que cortar a árvore e queimar, porque ia exterminar essa praga. Mas o que acontecia? A fumaça subia, o vento levava a fumaça e com ela os espólios do fungo, já que essa doença, a Acrenipolis perniciosa, é uma doença fúngica, que ela foi apelidada de vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa foi uma ação criminosa do homem. Introdução essa que causou um estrago enorme. Destruiu a região cacaueira,
foi um crime lesa humanidade, um verdadeiro terrorismo biológico e que, lamentavelmente, até hoje não houve punição para os responsáveis. Isso ocasionou milhares de desempregos, a economia da região cacaueira foi totalmente destruída e tem produtores que ainda hoje não conseguiram se recuperar. O cacau, após ser colhido manualmente, passa por alguns processos antes de poder ser suas sementes transformadas em chocolate. Após saírem do fruto, as sementes de cacau passam por um processo de fermentação e depois de secagem, para só depois serem torradas. Após essas etapas, temos os chamados nibs. Um nib de qualidade tem aroma e sabor característicos e sem amargor. Os nibs são misturados a açúcar, leite, gordura de cacau e outros componentes para fazer o chocolate. A produção desses ingredientes e a qualidade dos nibs definem o chocolate de qualidade. Com esse relato, percebemos a relevância da pesquisa científica para a agricultura. A ciência é uma enorme aliada não só na produção agrícola, e pode nos ajudar a evitar pragas e outros problemas que poderiam servir de inspiração para ficções distópicas, como infecções fúngicas, bacterianas e viróticas. Ela é uma grande aliada em tudo que o homem pode fazer, mas é com essas histórias que nos damos conta de que, mesmo sendo extremamente eficiente, ainda é humana. A falta de visão dos pesquisadores que não puderam prever a contaminação aérea da vassoura de bruxa e a falta de acesso à informação dos produtores que realizaram a queima serviram para disseminar ainda mais a doença que reflete suas consequências até os dias de hoje. Fazendas como a Capela Velha e outras na região do sul da Bahia são responsáveis pela recente emancipação cacaueira após a crise da vassoura de bruxa. Não parece mais tão otimista falar que teremos de novo na região Grapiúna a mesma importância que tivemos na época de Jorge Amado. Por fim, para realizar tal feito, é crucial e necessária a criação de novos métodos de produção e a divulgação dos mesmos.